Bom dia, sétimo ano. Como eu prometi a alguns semana passada, vamos hoje estudar análise sintática e fazer juntos. Quase não saiu, né? Análise sintática. Vamos fazer juntos aqui, né, para tirar as dúvidas. Porque convenhamos, pessoal, aprender análise sintática já é meio complicado, né? Porque exige muita atenção, dedicação. E aprender isso à distância fica meio inviável, né? Então aqui estamos juntinhos. Eu sugiro que você pegue caderno, pegue caneta, lápis, coisas coloridas para você fazer os seus códigos aí, fazer suas rabiscações, seus rabiscos e assim memorizar da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá. Quando nós pegamos uma frase, vamos dizer uma oração, né? Nós podemos fazer dois tipos de análise. A análise morfológica e também um outro tipo que é a análise sintática. Eu vou começar falando da morfológica para tirar essa dúvida de vez da cabeça de vocês. O que vem a ser a análise morfológica? É quando eu analiso palavra por palavra e vejo a qual classe gramatical a palavra analisada pertence. Toda palavra, todas as palavras da língua portuguesa pertencem a uma classe gramatical. Existem substantivos, adjetivos, preposições, artigos, verbos, advérbios, conjunções, né? Tem pronomes, numerais, são 10 classes gramaticais. Então, se eu pegar uma oração e for qualquer frase ou oração, tanto faz, né? E for analisar palavra por palavra, colocando cada uma dentro da sua classe gramatical, eu estarei fazendo uma análise morfológica. Olhem esse exemplo aqui. A mulher loira andava distraidamente pela calçada. Vamos olhar palavra por palavra e tentar descobrir qual a classe gramatical de cada uma? Eu já coloquei aqui, olha. A é um artigo, não é? O artigo ele vem antes do substantivo. Mulher é substantivo. O substantivo é a palavra, são as palavras que dão nome às coisas, aos seres. Então, um ser humano do sexo feminino, né, se chama mulher, substantivo mulher. Loira é adjetivo, é a característica desse substantivo, gente. Do substantivo mulher. Loira é um adjetivo. Andava é um verbo, né? Tá conjugado aqui, andava. Como é que eu sei que é verbo? Porque é uma ação que alguém pratica. E também porque dá para eu conjugar. Eu andava, tu andavas, ele andava. Eu só consigo conjugar verbos. Eu não consigo conjugar mais nenhuma outra palavra. Vamos tentar conjugar esse adjetivo loura? Eu loira, tu loiras, ele loira. Deu certo? Não. Porque não é verbo, eu só consigo conjugar verbos. Certinho? Tirei 1 quilo de dúvida que estava sobre você? Continuando aqui, distraidamente. Distraidamente é um advérbio de modo, é o modo como ela andava, né? Distraidamente. Geralmente, quando a palavra termina com mente, geralmente é um advérbio de modo. Tranquilamente, distraidamente, irritadamente e por aí vai. Pela é a junção da preposição por mais o artigo a. A mulher andava distraidamente por algum lugar, né? Por a calçada. Calçada tem um artigo antes, então fica por a calçada. Por mais a, por é preposição, a é o artigo, né? Por mais a vira pela. E eu tenho também, gente, calçada, é o meu substantivo. Pronto, fiz uma análise morfológica. A análise morfológica diz o que cada palavra, né? A qual classe gramatical cada palavra pertence. A análise sintática não. A análise sintática ela não fala qual é a classe gramatical de cada palavra. Ela me diz a função daquela palavra naquela oração. É como se fosse o seguinte, gente. Quem eu sou?
quando eu estou em casa? Eu sou Melissa. Muito prazer. Quem sou eu quando estou na escola? Eu sou Melissa. É como se isso fosse análise morfológica. Quem é? Eu sou. Mas agora, qual a minha função em casa? Ah, aqui eu sou cozinheira, passadeira, faxineira, né? Sou tudo. Conselheira, pediatra, advogada. Quando tem briga, né? Eu tenho que ser advogada dos filhos. Então, aqui eu tenho várias funções. Mas na escola eu sou o quê? Professora. A análise sintática é a função. Eu olho a função daquela palavra. Eu não olho quem ela é, a classe gramatical. Tá bom? Tirei mais 1 quilo de dúvida da sua cabeça? Espero que sim. Então vamos lá analisar sintaticamente aqui. Como é que eu faço para iniciar uma análise sintática? Eu olho aqui a minha oração, eu tenho 2, né? Eu vou começar nessa de cima, Renata ama café. A primeira coisa que eu faço é achar o verbo. Achei o verbo aqui, ó, ama. Aí eu pergunto pro verbo, quem ama café? Quem está realizando essa ação de amar o café, né? Ele vai me responder, Renata. Renata é o meu sujeito. Sempre quem é responsável pelo verbo, né, pela ação verbal, é o sujeito. Deixa eu botar aqui, sujeito. Olhando esse sujeito, ele só tem um substantivo. Renata não é um substantivo próprio? Ele só tem um substantivo. Então eu digo que esse sujeito ele só tem um núcleo, que é um substantivo. Ele é um sujeito simples por isso. Se tivesse 2 núcleos, se fosse Renata e Rodolfo amam café, eu ia ter 2 substantivos, não é mesmo? Renata e o outro substantivo Rodolfo. Tenho 2 substantivos, então o meu sujeito tem 2 núcleos, né? 2 substantivos, ele seria sujeito composto, certinho? No caso aqui ele é sujeito simples, ótimo. Tudo que não é sujeito, o que eu falei para vocês? É predicado. Isso aqui é o predicado da oração. Eu vou escrever de laranja, porque senão vai ficar muito clarinho que eu já fiz o teste antes de escrever aqui para vocês. Vou botar aqui o predicado de laranja, tá? Predicado, ok. Esse é o meu predicado. O predicado, gente, ele pode ser verbal ou nominal. Se o meu verbo for de ligação, ele é nominal. Se ele for um predicado, se o meu verbo for de ação, ele é verbal. Vamos ver, esse verbo aqui ama, ele é uma ação que a Renata está realizando ou ele liga Renata a uma característica da Renata? Café é característica de Renata? Não. Então ele não está ligando ninguém a nenhuma característica. Ama é uma ação que a Renata está realizando, né? Ela ama café. Então esse verbo é um verbo de ação. Os verbos de ação podem ser intransitivos, se não precisarem de complemento nenhum, ou transitivos, se precisarem de complemento. Mas espera aí, antes de falar isso, vamos dizer que tipo de predicado é. Esse predicado, ele tem um verbo de ação, então ele é um predicado verbal. Verbal. Isso, ficou meio torto aqui, vamos lá, deixa eu ajeitar. Predicado verbal. Quando eu tenho verbo de ação, predicado verbal. Quando eu tenho verbo de ligação, o predicado é nominal. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então eu já cheguei até aqui, eu achei o sujeito e já classifiquei, ele é sujeito simples. O predicado é verbal porque o verbo é de ação. Vamos olhar esse verbo de ação, gente. Quando eu falo Renata ama, o sentido é completo? Quando eu falo Renata sorriu, o sentido é completo. Eu imagino a carinha da Renata sorrindo, né? Mas quando eu falo Renata ama, vem uma pergunta na minha cabeça. Ama o quê? Né? Ou ama quem? A resposta está aqui, ó. Ama café. Café é um complemento do meu verbo ama. Esse complemento, pessoal, deixa eu pegar uma cor aqui bem diferente, pegar um rosa. Esse complemento aqui do verbo, ele não foi iniciado por preposição, ele é só um substantivo.
Não é verdade? Café é um substantivo, gente. Então, eu chamo café de objeto, desculpa, direto. Por quê? Ele não foi iniciado por preposição. Se tivesse uma preposição antes de café, ia ser um objeto indireto. Objeto indireto é um objeto iniciado por preposição. Tranquilo até aí? Se eu tenho um objeto direto, é porque o meu verbo, deixa eu pegar de verde aqui, porque o verbo já está verde aqui, ele é um verbo transitivo, né? Verbo transitivo é aquele que precisa de objetos. O objeto dele é direto, então ele é um verbo transitivo direto. Sempre que o meu verbo é transitivo direto, é porque eu tenho um objeto direto. Quando o meu verbo é transitivo indireto, é porque eu tenho um objeto indireto. Tá bom? Um está relacionado diretamente ao outro, né? Um é igualzinho ao outro. Deixa eu ver se eu analisei tudo. Analisei. Certinho. Ah, sim, deixa eu só escrever uma coisa aqui. O núcleo do predicado verbal, gente, é sempre o verbo. Vou botar de laranja aqui. Núcleo do predicado verbal é sempre o verbo. Não se esqueçam disso. Vou botar com a letrinha menor para não ficar bagunçado. Ó, o núcleo do predicado verbal é sempre o verbo. Então aqui é o meu predicado, né? Tá circuladinho de amarelo. Qual é o verbo? É ama. Então, vou escrever aqui, vou puxar aqui uma. Só que eu quero verde, porque o meu verbo aqui tá de verde. Deixa eu ver aqui. Isso. Eu vou escrever aqui, ó. Núcleo do predicado verbal. Sempre o verbo. Anota isso no caderno. Dá uma pausa nesse vídeo e anota, porque o que você anota, você memoriza muito, muito, muito mais do que só ouvindo isso aqui. Se você só ouvir, amanhã você não vai se lembrar. Você só vai se lembrar que Renata ama café, mas não vai saber classificar nada. Talvez nem de Renata você lembre. Se você anotar, quando tiver dúvida, você vai olhar no caderno. Isso também vai ficar memorizado, gravado em algum lugar da sua cabeça. Tá bom? Não custa nada você anotar isso no seu caderno. Pronto, eu já fiz a minha análise sintática. Venci. Ela não me venceu, eu que a venci. Então vamos lá. Analisar café é bom. Café é bom. Qual é o verbo? Diz aí pra mim. Muito bem. É o é. Aí eu faço a pergunta pro verbo. Quem é bom? E ele vai me responder café. Café. Não quero assim. Eu quero esse quadradinho aqui. Café é o meu sujeito. Eu só tenho, gente, um substantivo nesse sujeito. Então, o meu sujeito é simples. Simples. Foi? Foi. Sujeito simples. Vou aumentar aqui. Peraí. Muito bem. Tudo que não é sujeito é predicado. Olha que eu tô fazendo aqui com o maior carinho nas cores aí para você conseguir memorizar, hein? É um predicado. Esse verbo é, ele está ligando uma característica ao sujeito. Esse bom aqui é uma característica do sujeito, café? Café é bom? Sim. Então, esse verbo é, ele é verbo de ligação. Quando eu tenho verbo de ligação, o meu predicado é nominal. Tá pegando aí? Tá dando para entender? Predicado nominal. Ok. Qual é o núcleo do predicado nominal? Vou escrever aqui. É sempre o predicativo do sujeito. Mas eu não falei que é predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é essa característica aqui que é ligada ao sujeito, que se remete ao sujeito. Esse bom aqui não é objeto não, gente, porque quem tem objeto é verbo de ação. O verbo de ligação tem predicativo.
Vou pegar uma cor diferente. Deixa eu ver aqui. Peguei um cinza. Bom é o quê? É um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Predicativo é qualidade. Nossa, você é tão cheio de predicativos, de qualidades, tá bom? Não confunda predicado com predicativo. São coisas totalmente diferentes. Olhem só, gente. Eu tenho aqui o predicativo do sujeito. O núcleo do predicado nominal é sempre o meu predicativo do sujeito, não é mais o verbo. Vou escrever aqui. Núcleo do predicado nominal. Escrevi errado. Nominal é o predicativo do sujeito. Vamos lá diminuir para ficar bem bonitinho. Certinho? Agora deixa eu alinhar umas coisas com vocês. Eu não sei se eu já falei aqui nesse vídeo, mas eu vou, né? Se eu falei, me perdoe e memorizem. A oração, gente, ela se divide em sujeito e predicado, tá bom? Eu só tenho um tipo de sujeito e eu só tenho eu só tenho um sujeito na oração e um predicado. Mesmo que minha oração venha assim, um pedaço de predicado, o sujeito no meio e outro pedaço de predicado. Isso não significa que nós temos dois predicados. Não existe isso. Na oração, eu só tenho um sujeito e um predicado. Tá bom? Vamos lá. Vamos para a próxima. Então, eu terminei aqui também a minha análise sintática. Eu falei onde está o sujeito, né? Vi o tipo de sujeito, achei o predicado, disse qual é o tipo de predicado, achei o núcleo do meu predicado. Ah, tá. Deixa eu botar aqui, ó. Peraí. Vou botar aqui. Ele é um núcleo do predicado nominal. Isso aí. O predicativo do sujeito é um núcleo do predicado nominal. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Não. O verbo, gente, ele mora sempre dentro do predicado. Certinho? Então, vamos lá para a nossa próxima explicação. Na análise sintática, o que eu devo encontrar, então? O sujeito, o predicado, o tipo de sujeito, o tipo de predicado, os objetos, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, adjuntos adnominais, complemento nominal, adjuntos adverbiais. Puxa vida, professora, tem isso tudo? Não, nem sempre. Tem oração que só tem sujeito, predicado nominal, né? Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Tem outras que tem sujeito, verbo de ligação, verbo de ação, intransitivo, tipo Sueli chorou. Olha só, um sujeito simples, verbo intransitivo, né? Não teve complemento, não teve adjunto adnominal. Então depende muito, né? Todas as nossas orações, o que a gente fala varia muito. Então a gente com o tempo vai pegando a manha, descobrindo, isso aqui é um complemento nominal, isso aqui é um objeto, tá bom? Não fique preocupado, com o tempo, se você se dedicar com o tempo, você já pega isso aqui tudinho. Vamos fazer aqui um exercício, gente. Ela pegou o livro. Vamos lá. Vamos analisar sintaticamente? Cadê o verbo? Pegou. Ok. Eu quero verde. Vamos padronizar o verbo aqui de verde. Pegou. Sujeito. Quem pegou o livro? Ela. Mas eu quero assim, ó. Ela pegou o livro. Qual é o predicado, gente? Tudo que não é sujeito. Pegou o livro. Quando eu falo assim, ela pegou, esse pegou, ele fica assim precisando de um complemento? Sim, porque eu quero saber, pelo amor de Deus, ela pegou o quê? Ou pegou quem, né? Pegou, sei lá, o amigo roubando. Eita ferro. Então, né, ela pode pegar alguém. Vamos lá. Ela pegou o livro. Então, o livro
Tá complementando o meu verbo pegou. O livro, gente, é um objeto. Eu botei o objeto lá que cor? Deixa eu só voltar aqui. Botei de rosa. Sou uma mulher organizada. Pegou o livro, ok. O livro, gente, é o meu objeto, não é? É o complemento do verbo. E esse o livro, ele é um objeto direto ou indireto? Ele está começando com preposição? Não, ele é um objeto direto. Não estou escrevendo, né, o que é sujeito, o que é verbo, o que é predicado, para a gente poder andar um pouquinho mais rápido, porque a gente já está em 20 minutos de aula e eu quero que você assista tudo. Meu objeto direto. O meu predicado aqui, ele é verbal, porque o meu verbo é de ação. Se eu tenho um objeto direto, é porque o meu verbo, ele é um verbo transitivo direto. Certinho? Só que tem que ser de verde. Ok. Terminei a minha análise sintática. Núcleo do predicado verbal. O verbo pegou. Núcleo do meu sujeito. Aqui não tem substantivo, mas eu só tenho uma palavra, um pronome. Então vai tu mesmo. É ela, né? Pronome, que vai ser o meu núcleo do sujeito. 99% das vezes é um substantivo. Se tiver substantivo, vai ser ele. Na ausência do substantivo, vai ser o pronome ou vai ser um adjetivo que está trabalhando como substantivo. Se eu falar assim, o doido fugiu, né? O doido é meu sujeito. Esse doido aí, gente, é a palavra que tem mais peso, mais significado no meu sujeito, mas ele é adjetivo. Mas no caso aí, o doido, eu entendo que é um homem, né? Um homem louco, insano, que fugiu de algum lugar. Então, assim, ele é o núcleo. Ele é o que tem mais peso nessa oração. Então, esse adjetivo, ele vai ser o meu núcleo nessa situação. Entendeu? Mas se fosse assim, o homem doido fugiu. Eu tenho o substantivo homem. Então, doido não é núcleo. O substantivo homem que vai ser. Se você não conseguiu entender, você volta e ouve com carinho essa explicação sobre o adjetivo ser núcleo do sujeito. Porque nesse caso, o adjetivo vai ser um adjetivo substantivado, ou seja, um adjetivo que trabalha como substantivo. Tá joia? Vamos ver essa aqui, olha. Muita gente precisa de compreensão, né? Qual é o verbo? Precisa. Deixa eu pegar aqui. Precisa. Quem precisa de compreensão? Muita gente. Olha o meu sujeito aqui. Muita gente. Eu tenho quantos substantivos aqui? Né, gente? Muita não é substantivo. Muita é... Como é o nome? Aquele, gente, indeterminado me fugiu. Tem todos, muito, poucos. Esqueci. Depois eu volto aqui e digo pra você. Fugiu da minha cabeça. Mas gente que é o substantivo. Só tem um substantivo, um núcleo só. Tá bom? Então, sujeito simples. Qual é o predicado daqui, gente? É isso aqui. Precisa de compreensão. Quando eu falo muita gente precisa, qual é a pergunta que você me faz para completar o sentido desse verbo? Muita gente precisa. De quê, professora? De compreensão. Então, de compreensão é o complemento para esse precisa, não é? Começou com preposição? Começou. Olha aqui, hein? A preposição aqui, ó. Vou até botar uma estrela. Nem estrela, não. Um pentágono. Vou colocá-lo aqui. É pentágono, né, gente? Começou com preposição? Sim. Então, de compreensão é o meu objeto indireto. Eu chamo de objeto indireto o objeto que começa com preposição. Objeto indireto. Falou, professora, entendi tudo agora. Deixa eu ver se eu analisei tudo. Precisa. O objeto é indireto? Então, o precisa é um verbo transitivo, ou seja, um verbo que precisa de complemento, se chama verbo transitivo, e indireto. Muito bem. Terminei minha análise sintática. Qual é o núcleo desse predicado? O verbo é de ação? Então, o núcleo é o verbo. Certinho, gente?
Vamos para a próxima? Fica aí comigo, não desliga não. Vamos lá. Continuamos interligados, caro amigo. Nossa, essa aqui, hein? Peguei uma oração legal para você. Vamos lá, continuamos interligados. Vou chegar para cá, minha câmera. Qual é o verbo? Continuamos, muito bem, você que falou aí para mim. Continuamos é o verbo. Quem continuamos interligados, caro amigo? É o caro amigo que está interligado? Não. Existe uma palavra que concorda com o verbo. Quem que concorda com continuamos? Eu continuo, tu continuas, ele continua. Nós continuamos. O sujeito aqui é oculto. Vamos lá, vou escrever. Sujeito oculto ou desinencial. O nome dele é esse, gente. Nossa, ele não aparece aí, tá bom? Sujeito oculto ou desinencial, nós. Ok. Continuamos interligados, caro amigo. Vocês se lembram de vocativo? Vocativo é separado da oração através de uma vírgula. Ele é um chamamento. Eu estou chamando aqui o caro amigo. Ó. Caro amigo, continuamos interligados. Não tem uma vírgula aqui? Isso aqui é vocativo, gente. Preste atenção agora nessa dica de ouro. Caro amigo, gente, é um vocativo. Vocativo não faz parte de sujeito nem predicado. Vocativo. Anota isso aí no seu caderno. Vocativo não faz parte do sujeito. Vocativo não faz parte do predicado. Ele é um termo independente, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui é um vocativo. Já tirei ele. O sujeito desinencial era nós. Então, o que não é sujeito é predicado. Então, isso aqui é o predicado, tirando o vocativo, né? Porque o vocativo não é predicado. Continuamos interligados, é o meu predicado. Interligados é uma característica de nós? Nós interligados? Sim, continuamos é um verbo de ligação. Então, esse predicado aqui, ele é um predicado nominal. Anote no seu caderno. Predicado nominal. E interligados, núcleo do predicado. Eu não estou anotando, gente, senão demora muito e o nosso vídeo fica extenso e você não assiste, porque eu te conheço. Bom, conheço muito até, você que pensa que eu não te conheço. Já analisei tudo? Sim. Achei o sujeito, predicado, vocativo, predicado nominal, interligados é o quê? Interligados é o meu predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito aqui, eu botei que cor? Cinza. Muito bem, deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o meu predicativo do sujeito. Interligados. Tá bom? Certinho. E finalizei minha análise sintática. Viu que cada oração tem a sua característica? Vamos para a próxima? Continuamos lutando, caro amigo. Cadê o verbo? Professora, continuamos, porque aqui também é muito parecida. Sim, mas tem outro verbo aqui, ó, lutando, tá no gerúndio, não é? Isso aqui é uma locução verbal. Continuamos lutando. É a minha locução verbal. Dois verbos trabalhando como se fossem um só. Mas eu quero esse aqui, ó. Deixa eu pegar. Continuamos lutando. Quem continuamos lutando? Nós. Então, gente, nós é o meu sujeito oculto desinicial, é o mesmo sujeito, tá bom? Caro amigo, continua sendo vocativo, a mesma coisa. Vamos lá. Deixa eu só anotar aqui para você. Continua sendo vocativo, ok. E qual é o predicado, gente? Continuamos lutando. Tem predicativo nesse predicado? Não, o verbo é de ação, locução verbal de ação. Continuamos lutando. Eita, não peguei o negócio. Então, continuamos lutando. É o meu predicado verbal, né? Aqui era nominal.
Aqui ele já é verbal, porque continuamos lutando. É uma locução verbal de ação. E ele não tem objetos, continuamos lutando, pronto. Só isso, ó, fiz a minha análise sintática todinha. Vamos aqui para a última. Estamos vencendo, estamos conseguindo, vamos para a última. Aqui, ó. Minha filha gosta de sobremesas, ok. Faz aí você para mim. Cadê o verbo? É cadê, mas cadê é bom de falar, né? Cadê o verbo? Gosta. Sujeito, quem gosta? Minha filha. Tem quantos substantivos aqui, gente? Filha. Minha pronome possessivo. Só tem um núcleo? Sujeito simples. Anotando aí bem bonito. Minha filha é um sujeito simples. O que não é sujeito é predicado. Lá vou eu marcar o predicado. Minha filha gosta de quê? De sobremesas. Então, de sobremesas é o meu... Isso mesmo. Ai, que bom que você aprendeu. Objeto indireto. Porque começa com preposição. Objeto indireto. Muito joia. Se eu tenho objeto indireto, significa que eu tenho um verbo transitivo e indireto. Indireto não, indireto. Se eu tenho um verbo de ação, o meu predicado é verbal e o núcleo do predicado é o verbo. Certinho? Terminei minha análise sintática. E a última, vamos lá. Só uma dica aqui para vocês. Se eu botasse assim, ó, minha filha gosta de sobremesas geladas. Se eu botasse um geladas aqui, esses geladas não seria uma característica do objeto? Então, geladas seria um predicativo do objeto. Entendeu? Entendeu? Sim. Característica do objeto é um predicativo do objeto. Vamos lá. Eu entreguei o balde para a Alzira. Essa aqui é muito legal, essa oração. Cadê o verbo, gente? Vamos lá pegar esse verbo. Ainda é bem melhor, né, ao vivo, assim. Se bem que não tá ao vivo, não. Mas é bem melhor fazendo com a professora, né? Ai, adorei saber que eu sou indispensável. Ninguém falou, só eu que falei isso. Eu entreguei o balde para a Alzira. Entreguei o verbo. Então tá bom. Quem que fez essa ação de entregar o balde para a Alzira? Eu. Eu é o meu sujeito. Sempre erro, gente, isso aqui, a forminha. Sujeito simples, só tem um núcleo, eu. Entreguei, eu entreguei. Quando eu falo eu entreguei, eu preciso de dois complementos. Entreguei o quê? Né? E para quem? Eu entreguei o balde. Olha só, hein, gente, isso aqui. O balde